Fala, gente bonita! Meu nome é Gabriel Feitosa e esse é o Projeto X multiplicando suas chances de aprovação. Essa é a primeira aula do primeiro módulo da longa sequência de aulas que teremos sobre a história geral, né, no seu X da questão. É um módulo, gente, inaugural aí para a gente começar a falar realmente de história. E vamos tentar iniciar esse estudo a partir da ideia do patrimônio. A aula de hoje vai falar um pouquinho sobre isso, né? Primeiro módulo aí, esse primeiro tópico desse primeiro módulo, falando sobre a ideia de patrimônio material e imaterial, que é um tema que aparece muito no Exame Nacional do Ensino Médio e é um tema muito importante para nós entendermos, na verdade, os objetivos do estudo da história, quais são os grandes objetivos dessa ciência que visa aí, né, recorrer ao passado para compreender melhor a humanidade. Gente, vamos perceber aqui que a ideia do patrimônio material e do patrimônio imaterial são duas classificações que a gente pode utilizar para denominar e tentar de alguma maneira compreender essa tipografia, né? Quais são os tipos de patrimônio. Antes de mais nada, tem que entender o que significa patrimônio, né, gente? A ideia de patrimônio deriva da ideia de pátria, ou seja, são elementos que existem em um determinado território que fazem com que esse território, tendo esses objetos, tenha esses elementos, possa criar algum tipo de identificação identitária, identificação com a sua história, identificação com as características que formam uma pátria. Então a diferença entre um mero território e uma pátria é exatamente a existência de patrimônios. Eu não posso dizer que qualquer território configura uma pátria, não é isso, gente? O sentido de pátria, o sentido de país, o sentido de Estado-nação passa pela existência dos seus patrimônios, que são elementos que configuram identidade. Então você percebe aqui, ó, que a grande ideia desses patrimônios, eu coloquei aqui, né, é estabelecer a formação da identidade de um povo, ou seja, configurar características que me diferenciem de um argentino, que me diferenciem de um inglês, que diferenciem o inglês do argentino. A construção de uma identidade própria, que passa pela ideia da língua, que passa pela ideia da gastronomia local, das identidades folclóricas daquelas regionalidades, que passa por uma ideia da construção também de uma memória. A construção da memória social de um povo também é um grande objetivo do patrimônio. Uma vez que você acessa esses objetos, você acessa esse tipo de cultura, que é uma cultura patrimonial, e a partir dali você estabelece janelas de conexão com o seu passado, criando então uma memória que identifica esse povo. Agora, o Enem, principalmente, né, gosta de trabalhar com essas nomenclaturas, ele estabelece ali dois tipos de patrimônios. Os patrimônios materiais são todos aqueles que nós podemos pegar, são os patrimônios físicos. Por isso a ideia de materialidade do patrimônio. E aí você nota que dentro dessa classificação você tem outras duas. Os patrimônios materiais móveis e os patrimônios materiais imóveis. Fica fácil aqui, né, gente? O patrimônio material móvel é aquele que pode ser, né, modificado de ambiente. Você tem uma série de acervos documentais, bibliotecas, né, casas de leitura, acervos de maneira geral, que contém ali documentação, que dialoga com a sua história, que pode criar uma memória para aquele povo, né? Você tem aí vários tipos de patrimônios materiais móveis que a gente pode destacar em sociedades antigas, né? Os seus acervos aí documentais, as suas leis, as suas constituições, que configuram uma identidade, que configuram uma memória. Dentro desses patrimônios materiais também temos os imóveis, né? Que a gente pode configurar como aqueles que não dá para você tirar da região. Não tem como você tirar, por exemplo, a Acrópole ateniense daquela área. A Acrópole ateniense, para quem não sabe, né, é aquela região um pouquinho mais alta na cidade de Atenas, que hoje é um dos grandes patrimônios, né, da humanidade, da nossa história ocidental, e que é utilizada ali como forma de você criar uma identidade para o povo grego. Gente, paisagens das mais variadas, prédios públicos que são tombados, né, por esse instituto aqui, né, o IPHAN, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que aqui no Brasil é ele que coordena todo tipo de patrimônio material e imaterial também para a construção da nossa memória e da nossa identidade. Você tem a criação do IPHAN durante a Era Vargas, né, em 37 no Estado Novo, numa forma de você criar uma história nacional baseada, né, nesse patrimônio, baseado nessa tentativa de preservação desses patrimônios.
Agora, os patrimônios imateriais também existem. São aqueles que não podemos pegar, são aqueles que não podemos de alguma maneira tocar. São aqueles que fazem parte da nossa cultura imaginativa, da nossa cultura folclórica. Eu coloquei aqui uma série de festas, rituais, músicas, peças teatrais, obras cênicas, manifestações que dialogam com o lúdico, que dialogam com o imaginativo, muito ligados inclusive à regionalidade do Nordeste e do Norte do Brasil. Aqui nós temos uma grande ênfase na cultura indígena e negra africana, no nosso tipo de patrimônio, né? Então você nota como o Brasil, e essa é uma perspectiva que o Enem adora, né, passa a ser formado a partir de uma confluência de patrimônios que dialogam com diferentes culturas. A cultura branca europeia, a cultura amarela indígena, a cultura negra africana, em alguns lugares do Brasil até mesmo a cultura italiana, a cultura alemã, a cultura finlandesa. Isso tudo, gente, está presente nos mais variados patrimônios.